Há momentos que Deus nos chama não para construir alguma coisa, mas sim para preparar o terreno para aquilo que Ele ainda irá fazer. Graça e paz. Eu sou o pastor Edileno, venho trazer uma palavra de Deus ao seu coração e orar com você ao final. O texto de João, capítulo 1, versículo 22 e 23 diz assim: Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a teu respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quando os mensageiros de Jerusalém, aquela comissão, perguntaram para João quem ele é, ele respondeu: Eu não sou o Cristo, né? Eu não sou Elias, não sou profeta. E aí eles falaram: Então me fala aí quem é você. Fala quem é você para que nós possamos relatar para aqueles que nos enviaram aquilo que você diz de você mesmo. E então João, ele responde aqui com clareza, ele responde aqui e revela a sua identidade e a sua missão. Ele diz: Eu sou a voz que clama no deserto. João Batista sabia que ele não era o Messias e também sabia quem ele era, o mensageiro do Messias. Ele compreendeu o propósito da sua vida, que era preparar corações. E isso talvez seja o maior chamado que alguém possa receber. Preste atenção na pergunta dessa delegação. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Ou revela-nos quem és. Essa é uma pergunta que revela a necessidade humana por propósito, a necessidade humana por sentido, por definição. Quem és tu? Nos dizem quem tu és. Eles estavam preocupados com o quê? Em classificar João, definir a autoridade de João. Quem é você? Eles estavam interessados em título, mas João não se importava com isso. Ele estava apenas interessado em sua fidelidade. Eles estavam buscando respostas políticas, religiosas, mas João ele queria apenas falar de arrependimento, de conversão. Enquanto o mundo quer nomes e rótulos, Deus não está procurando por isso. Ele está procurando apenas por vozes. E nós temos muito isso. De muitas vezes nós queremos mostrar quem nós somos, apresentar as nossas qualificações, a nossa classificação. Ah, eu sou fulano de tal, formado nisso, pós-graduado naquilo, doutor naquilo outro. Eu faço isso e aquilo mais outro, e sou especialista. Nós gostamos muito de mostrar quem nós somos, aquilo que fazemos e tudo mais, e rotular, e dar os títulos, e dar os nomes, e fazer aquela apresentação mais pomposa de tudo aquilo que somos. Deus não está nem aí para isso. Sabe o que Deus quer? Deus quer pessoas comprometidas. Ele quer pessoas fiéis. Ele quer usar pessoas que façam a sua vontade. Ele quer vozes que ecoam nesse mundo caído, que ecoam palavras de verdade, de obediência, que façam aquilo que ele quer. Mesmo que isso não traga reconhecimento algum. O propósito de Deus não é fazermos nós reconhecidos pelo mundo. O propósito de Deus é nos usar para que a vontade dele seja feita sobre a face da terra. E a resposta que João dá
É uma resposta que mostra a verdadeira vocação que nós devemos almejar. E ele diz: Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele cita aqui Isaías, capítulo 40, verso 3. E ele entende que ele faz parte de algo muito maior. Ele sabe que ele não é o centro da história, mas ele sabe também que ele está participando dessa história. Essa história da redenção, essa história onde Cristo é o centro. Ele não é o centro, mas ele participa dessa história. E essa palavra, né, clama, né, a voz que clama no deserto, essa palavra do original, ela indica algo intenso, de intensidade, de urgência. E João aqui não sussurra, ele anuncia com paixão e ele grita com intensidade e urgência, dizendo: endireitai o caminho do Senhor. Ele sabia que o coração humano é um terreno cheio de pedras, cheio de orgulho, um terreno cujas curvas são tortuosas e precisa ser aplanado, precisa ser preparado, precisa ser pavimentado para receber o Rei. E como está o seu coração? Ele já foi preparado? Ele já foi pavimentado? Você já recebeu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores nele? Ou você ainda está com um coração duro, um coração orgulhoso, um coração tortuoso, que precisa ser endireitado? A missão de João, essa missão de João, ela continua. E ela continua através dos servos, através de nós. Assim como João foi voz no deserto ali de Israel, nós somos chamados para ser voz no deserto do nosso tempo. Um deserto espiritual, um deserto aonde há muita incredulidade, aonde há muita distração, há muita frieza espiritual. E nós precisamos ser voz que anuncia Cristo com coragem, que anuncia Cristo mesmo quando o mundo não quer ouvir. Eles estão distraídos com o seu entretenimento, eles estão distraídos e ocupados com os seus prazeres, com as buscas incessantes que eles têm, e eles deixam Cristo de lado. E Deus ainda procura um voz para anunciar a Jesus. Deus procura pais para ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. Deus procura pastores que preguem a palavra dele com fidelidade e não mercenários que usam das Escrituras para benefício próprio. Deus procura cristãos que testemunham com amor o Evangelho de Cristo Jesus. Deus procura vozes no meio do deserto dos nossos dias para anunciar o Salvador. E Deus, ele não te chamou para ser popular. Deus chamou para ser fiel. Muitas vezes nós não seremos ouvidos. Parece que nós falamos e somos ignorados. Mas Deus nos chamou para essa missão de anunciar. Essa função de preparar o caminho no coração de alguém que ainda vai encontrar Jesus. E nós anunciamos a palavra. Nós anunciamos a Cristo. E o Espírito Santo é que vai amolecer esse coração. O Espírito Santo é que vai trabalhar nesse coração. Para que esse coração duro ele se abra. Para que esse coração duro ele amoleça. Talvez você seja a voz que ora por um filho, a voz que aconselha um amigo, a voz que prega no deserto de um coração endurecido.
E não se preocupe se você não é reconhecido, se ninguém te vê, se ninguém te aplaude, isso não importa. O que importa é fazer a vontade de Deus, porque dele seremos recompensados. Nós não salvamos ninguém, nós não transformamos o coração de ninguém. Nós apenas anunciamos a palavra do Senhor. E é Ele que irá transformar os corações. Hoje Deus te chama para ser voz, não para ser eco. Não para ficar repetindo o que o mundo diz, não. Ele te chama para ser voz que proclama a palavra dele. Endireite primeiramente o caminho do seu próprio coração ao Senhor Jesus. Deixe que Cristo passe por você, que alcance a sua vida e que alcance outros através de você. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso e fiel e bondoso e misericordioso. E que o Senhor possa nos fazer vozes que anunciem a tua palavra nesse deserto de incredulidade desse mundo moderno. Que nós possamos nos concentrar em apenas te servir com fidelidade, sabendo que o Senhor há de nos recompensar por tudo aquilo que fizermos para o Senhor. E que os nossos corações, os corações daqueles que nos ouvem, que ainda estão endurecidos, que ainda estão tortuosos, possam ser aplanados, possam ser consertados, possam ser pavimentados pelo Espírito Santo de Deus, para receberem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em seus corações. Que o Senhor faça a tua obra e que o teu Evangelho cresça sobre a face da terra. E que o Senhor use vozes como nós para estar sendo bênção na vida de pessoas que necessitam da nossa ajuda. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia. Fique com Deus.